Sejam bem-vindos ao quarto podcast. Hoje vamos falar sobre o impacto das mudanças climáticas no processo do abastecimento de água. Estaremos com o convidado, o Dilman Mutis, que vamos conversar em torno desta temática. Eu sou Rafael Bata, irei conduzir esta conversa. Estou vestido, né? A minha camisa é branca, de tiras azuis, calça azul, sapatilhas pretas, óculos escuros e também sou careca, um pouco gordinho. Bom, seja bem-vindo, Dilma Mutis. Ok, muito obrigado pelo convite. Pois. Acho que também tenho que dizer como estou. Exato. Estou com botas pretas, calças caquis castanhas, um blusão por dentro que é a cor de laranja e uma camiseta cinzenta que é uma camiseta institucional que é da empresa ADRM. Exatamente. Águas da região do Maputo. E minha altura agora é 1,78 m. Sou magro e estou com um corte de cabelo, acho que é escovinha grossa, chamam de escovinha grossa, e tirei toda a barba nesse momento, mas costumo ter barba, né? Então eu sou careca, não é? Exatamente. Bom, vamos conversar, como eu já anunciei, sobre o impacto das mudanças climáticas no processo, né, do abastecimento de água. Bom, o que é que nos oferece mais ou menos sobre esta temática? Primeiro, antes de iniciarmos a conversa, talvez dizer o que é ADRMM, que significa Águas da Região Metropolitana de Maputo. Nós somos uma empresa que é responsável por abastecer água na região que hoje é conhecida como Grande Maputo, e essas regiões são a cidade de Maputo, cidade de Matola, município de Boane, na região de Boane, e Maracoína. A nossa operação começa a partir do momento em que captamos a água nos rios. Nesse caso, nós operamos em 2 rios agora, que é o rio Umbeluz, que está em Boane, e é o rio Sabe, que é um dos braços do rio Incomate, que localiza-se no distrito de Moamba. Então nós captamos essa água, fazemos o tratamento e depois do tratamento distribuímos para os locais que eu mencionei há pouco tempo. Exatamente. Bom, já que a ADRM opera nesta região de Maputo, não é? Nós tivemos alguns casos em Boane em que o rio Umbeluz ficou intransitável. Então, isso criou algum impacto, ou seja, o trabalho da ADRM foi muito intenso. Sim, foi intenso, pois o nível a chuva em si causou, como é que se diz, grande volume de água bruta. A água bruta é aquela que nós captamos diretamente dos rios, como nós mencionamos há pouco tempo. Então, quando há quando há o aumento do volume da água bruta, acontecem alguns fenômenos, como é o caso da turvação da água, a erosão e tantos outros fenômenos. Podemos conversar exatamente sobre esses e outras coisas que possivelmente podem acontecer a partir do aumento de grande volume e como é que isso impacta, talvez, nas nossas operações. É aqui onde é que queria chegar, porque nessas águas turvas, disse há pouco tempo que fazem um tratamento da água, mas não é exatamente total, porque a água também sai nas torneiras um pouco turva. Exato. Então isto não cria aqueles problemas, doenças hídricas, diarreias e outras coisas mais? Acredito que não, mas a água está ali, porque a água sempre passa por um processo de
de tratamento, tem alguns processos que nós passamos. Mas nós que sempre garantimos ou fazemos o esforço para que a água chegue em condições a casa daqueles que são os clientes que vão beneficiar dessa água. A atribuição da água, na verdade, deve-se ao facto de aumento da água. Aumento da água, por exemplo, quando há chuvas, nós sabemos que a água bruta, quanto maior for, mais força vai exercer nas margens dos rios. E também tem a questão do vento. Isso vai causar erosão. Erosão, isso vai fazer com que o índice de turbidez da água, o índice de turbidez aumente e aumenta a coloração, aquela coloração meio castanho, meio cinza, dependendo dos casos. Mas o que é que acontece? Quando entra na estação de tratamento da água, é muito mais difícil tornarmos aquela água transparente, como as pessoas estão habituadas. O processo de tratamento da água fica mais difícil. E esse processo tem dois nomes. Primeiro tem a coagulação, que é pegar todos os resíduos que a água pode ter, todas aquelas partículas que a água pode ter, coagular no único sentido. Depois tem a flocuação, então fica mais difícil, mas o esforço da DERE é fazer com que a água que sai da torneira sempre é pura e seja propícia. Embora tenha aquela cor que mostra que parece um pouco turva, ou turva assim, por exemplo, sai com uma cor não muito transparente, né? Sim. Pois. Quando falamos do impacto das mudanças climáticas no processo do abastecimento de água, o que é que isso nós podemos olhar na questão do ADR-M? Como eu disse, a responder à primeira pergunta, temos olhar a partir do o que pode acontecer ou quais são os condicionantes que isso pode resultar a partir do momento que nós tiramos água do rio. É expectável que a partir do momento em que temos alguns constrangimentos, como por exemplo a atribuição da água, aumento da água bruta, erosão, porque erosão não é só no rio. Por exemplo, existem sítios onde os nossos tubos, falo das condutas, né? Mas vou usar uma linguagem terra a terra. Existem sítios onde os nossos tubos passam e que podem ser vítimas de erosão, ficam expostos. Quanto mais expostos ficam, quer dizer que há mais probabilidade desses mesmos tubos danificarem. Então, existe risco de algum do nosso material nessa perspectiva se danificarem. E o que acontece? Se alguma coisa acontece nesse processo, existe existe algum risco que nós todos os dias trabalhamos para nós chegarmos a esse nível de haver uma limitação no processo de distribuição de água. Felizmente, mas não há um controle, por exemplo, olhando nessa questão que colocou agora dos tubos, né, estarem danificados, não tem como olhar se no sítio XY a água não passa de uma forma, não vai criar problemas nos clientes dessa zona. Não, o que eu estou a tentar dizer é, nós colocamos tubo num sítio e nós não esperamos que, por exemplo, no período de tempo haja alguma manifestação da natureza que estamos a falar, mas pode chover e pode causar erosão. O tubo normalmente está a uma profundidade, ou está implantado num sítio que estudos são feitos, nós julgamos que estão seguros nesses sítios, mas por causa da força da água, força do vento e tantos outros fatores, a terra vai acabando cedendo e o tubo fica exposto. O tubo não está danificado como tal naquele instante, mas pode ficar. O nosso esforço é não danificar, mas o impacto ambiental, que nós podemos, como eu disse, sofrer um impacto ambiental a partir do momento que as forças
como eu já disse, vamos supor, o tubo que estava protegido pela terra naquele momento fica exposto. E a partir do momento fica exposto com deslizamento que pode haver, esses pequenos deslizamentos que há por causa da força do vento, por causa da força e outras coisas podem acontecer. Uma pedra pode cair no tubo e pode causar uma rachadura, qualquer coisa parecida, e a partir daí já temos problemas. Mas todos os dias temos uma equipa, como é que se diz? Temos equipas 24 horas disponíveis ao ponto de não permitir que essas coisas aconteçam. Bem, uma equipa que faz um controle, não é? Para ver se o ambiente, ou seja, a erosão criou danos nos tubos, sim, né? Exato. Exatamente. Exato. Bem, olhando a questão deste impacto, não ter recebido mais ou menos na empresa, por exemplo, a questão da reclamação daquilo que nós falamos anteriormente, das águas serem turvas, por exemplo, e com medo desta água trazer algumas doenças. É normal recebermos, seria normal se não recebêssemos, porque as pessoas querem água de qualidade. E a partir do momento em que a água apresenta uma coloração ou uma textura diferente, é normal que as pessoas perguntem se a água é de qualidade. Mas, como eu disse, existe um trabalho de base. A água que chega aos nossos clientes todos os dias são feitos testes para saber se é uma água que deve chegar à casa de cada um de nós. Bom, dentro das mudanças climáticas, o vento, falamos também das chuvas que já tivemos aqui na cidade de Maputo. Isso não cria, por exemplo, houve um momento em que a água não saía, né? Isso deve-se também à erosão, que foi criar problemas até nas máquinas? Não. Nunca teve esse... Não necessariamente. Pois. Ainda bem que falou das máquinas. Existe um risco, mas isso é um risco como extremo das chuvas chegarem às nossas máquinas. Mas felizmente não chegamos a esse ponto. Porque mal que as chuvas começaram, existem equipas que estão no terreno para verificar se as águas estão primeiro nas estações de tratamento de água. Aliás, se o efeito das chuvas e do vento não danificou alguma coisa primeiro nas estações de tratamento de água, e depois quando as águas saem, nesse caso a água tratada, nesse caso, quando a água tratada sai da estação de tratamento de água, vai para outros pontos que nós chamamos de distribuidores. Então nós chegamos até lá para perceber se os centros distribuidores sofreram ou não sofreram. E existe esse risco, mas existem equipas que estão 24/24 a garantirem que nenhuma máquina sofra, não sofremos impactos ao ponto de chegarmos ao ponto de, desculpa a redundância, ao ponto de sermos incapazes de distribuir água para essas 4 regiões, porque nós sabemos que sem água não há vida. Exatamente. Muito bem. Também a ADRM também faz parte do se calhar Conselho Técnico da Gestão de Desastre, né? Ou ligado ao ambiente. Podemos fazer, o que posso responder isso é que participamos de uma equipa que faz monitoramentos e gera questões ligadas com desastres, possíveis desastres do ambiente. E o que nós nesse monitoramento podemos fazer tem a ver com, vamos sempre fazer monitoramentos para ver a qualidade da água bruta e tentar de uma certa forma
garantir de uma forma proativa que na possibilidade de chegar a um desastre não chegamos tão afetados ou estejamos melhor preparados em relação a uma eventualidade de um desastre chegar e nos apanhar de surpresa. A questão de fazer a monitoria das águas brutas para poder tratar para que esta água chegue ao cliente ou ao consumidor. Isto está ligado ao conselho técnico ou apenas é algo ligado mesmo ao trabalho da ADR-M? Posso dizer que não é uma coisa isolada, mas nós fazemos algo para nós garantirmos, na nossa parte, nós fazemos algo para garantirmos que a água chegue com qualidade para os clientes. Posso dizer, por exemplo, o que é que nós fazemos. Nós sempre vamos monitorar como é que o rio está, como é que os rios estão. Vamos fazer planos de emergência a partir de um período que nós achamos que há probabilidade de fazer isso. Se for possível, vamos fazer como é que se diz, um engajamento comunitário, mas esse engajamento comunitário visa na proteção, como é que se diz, da fonte de água, que é o rio. Porque, como eu disse no início da nossa conversa, a nossa operação começa quando nós tiramos a água do rio. Então, nós garantimos que esse processo todo aconteça. Se for necessário, vamos recorrer a alguns treinamentos que temos que ter em caso para estarmos prontos para um período, como é que se diz, de crise, que é na possibilidade de um desastre natural chegar ou não. Então isso trabalham com as comunidades de forma a cautelar para estarem prontos para se prevenir. Não no sentido das comunidades prevenir, é no sentido de trabalharmos juntos com as comunidades para preservar aquilo que é a nossa matéria-prima. Pois, que é a água. Não é? Então a prevenção e como é que é feita esta colaboração com a população? Nós temos diálogos, encontros regulares com a comunidade, temos diálogos de meio ambiente e nesses diálogos nós sempre vamos passar a mensagem de que aquela água é necessário estar com qualidade. A água bruta, nesse caso, tem que ter qualidade para nós captarmos, e é normal, por exemplo, numa altura de crise, por exemplo, com aumento caudal, ter possibilidade de apanhar alguns resíduos sólidos. Quanto mais longe o resíduo sólido estiver da margem, principalmente numa altura de crise, melhor, porque entramos naquele processo em que alguns aspectos operacionais ficam difíceis por causa desses resíduos, o provável resíduos sólidos que tem. Falo de resíduos sólidos, mas falo de outras questões que podem dificultar a nossa operação numa altura de crise. Exato. E na comunidade nunca já trabalharam com a comunidade, que a mesma comunidade é resistente a essa chamada de atenção? Não, temos a sorte de, tanto em Moana como em Moama, temos a sorte de termos uma comunidade que trabalha de mãos juntas connosco. Não temos nenhum ponto de queixa que podemos dizer que a comunidade A, B, C ou D é resistente a algo que nós vimos desde então a conversar com elas. Porque como normalmente se trabalham desta forma e a comunidade ou as pessoas que vivem nessas comunidades nas quais têm trabalhado recebem esse comitê ou o vosso trabalho, são bem-vindos e são de parabéns. E que na questão do ambiente, nós quando trabalhamos aqui falamos do ambiente, essa mudança climática, a água também, às vezes a tendência é as pessoas não entenderem que
tanto a mudança climática traz os seus malefícios, falamos também da água, né? Exato. Então, cria-se também questões de doença. Quer dizer, a população muitas vezes não entende isso, né? Quando vão lá na comunidade, é recebida a questão de rompimento da areia, tanto cai pedras no solo. Como é que a comunidade recebe, organiza para que os tubos não ficam afetados, por forma que a água fica turva ou contaminada? Por acaso acabou de responder a pergunta anterior. Quando nós fazemos engajamentos nas comunidades, um dos pontos que nós abordamos, muitas das vezes abordamos esse ponto, é a proteção das infraestruturas que transportam água. E as comunidades perceberem que aquelas infraestruturas são vitais, muitas comunidades perceberem que aquelas infraestruturas são vitais, são elas próprias que, em primeiro lugar, denunciam quando existe algum tipo de rompimento. Em segundo lugar, numa primeira instância, são elas que protegem aquilo que é as nossas condutas. E até a altura em que vai chegar uma equipa mais técnica que vai resolver o ponto ou qualquer fratura que a conduta possa ter. Dentro dessa atividade que fazem nas comunidades, e falou um pouco sobre o comitê na qual fazem parte. Pode explicar um pouco mais essa questão do comitê? A lei que nós temos um plano de monitoramento como empresa. E nesse caso falei das atividades que nós temos, como que é monitoramento, plano de ação em caso de emergência, engajamento comunitário e, se for necessário, algum tipo de treinamento. É nessa ordem que nós trabalhamos em caso de ocorrência de alguma calamidade ou desastre, como foi o caso das últimas chuvas. Sim. Não tem monitorado, por exemplo, nos centros de acomodação, por exemplo, como é que as águas, as torneiras, os tubos estão lá, são tratados? O nosso trabalho até então é garantir que a água chegue em casa do cliente com condições. Uma água que tem potencial para resolver os problemas básicos dos nossos clientes. Em um caso em que um centro de acomodação tem um contrato com a DRM, nós chegamos lá e vamos verificar se a água chega lá em condições, caso seja solicitado. Mas, por exemplo, nós não os centros de acomodações não é um assunto, por exemplo, que esteja dentro daquilo que é. Não é a entidade da DRM que lida diretamente com esse assunto. Existem outras entidades. Muito bem. Dentro desse engajamento da população, como é que a ADRM olha esse engajamento? Positivo? De forma positiva, porque nós trabalhamos mutuamente com as comunidades com as quais nós nos relacionamos. Como disse, não temos queixas com essas comunidades, trabalhamos. Graças a essas comunidades, algumas das nossas infraestruturas são protegidas, são bem cuidadas, ou são elas mesmas que em algum momento nos avisam quando algo não está bem. É positiva por isso. Eu acredito que sempre que nós vamos para lá e falamos sobre alguns impactos que um desastre pode ter, eles acatam muito bem a informação, e quando chega a altura
do teste. A altura de teste é quando, infelizmente, acontece algum chuva, vento, ciclone, por aí. Quando chega a altura do teste e aquilo que nós ensinamos às comunidades é posto em prova, é a própria comunidade que em algum momento passa no teste. Porque eles vão dizer, não, ali tem uma erosão, aquele tubo pode se estragar e nós vamos para lá e consertamos. Bom, talvez tenha trabalhado exatamente com todos os bairros ou em todos os bairros da cidade de Maputo, esse engajamento populacional? Neste momento falo, nós da área ambiental trabalhamos com a comunidade que está próxima da estação de tratamento. Mas existem áreas dentro da DRM que fazem, como se diz, trabalhos em outros bairros. E a resposta é sempre a mesma. Sim, as comunidades, nesse caso, tendem se há uma fuga, por exemplo, no bairro de Mavalane, a comunidade em algum momento vai fazer questão que aquela informação chegue para nós. E se por acaso nós demoramos, como se diz, responder à solicitação da comunidade, é a mesma comunidade que vai em algum momento até dizer, nós estamos a avisar que é para arranjar isso, ainda não arranjaram. Então, isso mostra que a comunidade percebe que, por exemplo, se temos uma fuga na estrada, aquilo é perca d'água. Quer dizer que é fruto de uma educação ambiental muito forte, porque a comunidade sabe que água limpa é para ser poupada. Então, eles vão ligar para as linhas verdes, vão falar com os secretários de bairros para fazer chegar informação. Então, isso é fruto de uma educação ambiental que é forte, acredito que seja forte e está a surtir efeito. Bom, últimas considerações. A DRM, como empresa, sempre está preocupada com a saúde das pessoas que consomem sua água e sempre está preocupada em fazer com que o impacto de desastres naturais seja o menor possível. Estamos muito preocupados em fazer com que esse impacto seja o mais reduzido possível, de modo que todos os dias nossos clientes tenham. Muito bem, chegamos ao termo desta conversa descontraída com o meu convidado, que falamos exatamente sobre o impacto das mudanças climáticas no abastecimento de água. Rafael Bate conduziu esta conversa. Até o próximo podcast.